Shalom, graça e paz, começando o nosso culto da Casa de Javé, Centro Apostólico Casa de Javé, entrando agora no nosso culto. Vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor. Pelo sangue de Jesus, sejam bem-vindos ao nosso culto. Hoje vamos celebrar ceia e celebrar primícias. Pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve. Há poder no sangue de Jesus em nossas vidas, há poder no sangue de Jesus na nossa cidade, no nosso Brasil, amém? Declare isso enquanto você louva comigo. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu declaro que o poder do sangue de Jesus está sobre a nossa nação. Nós oramos, Deus, e colocamos a nossa nação brasileira aos teus pés. Ore comigo pelo Brasil, ore comigo por Fortaleza, ore comigo pelo Ceará. Vamos introduzir esse culto já clamando ao Senhor que o sangue dele tem poder, que o sangue de Jesus é poderoso para deter toda proliferação desse vírus, em nome de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder na sua vida, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare isso na sua casa, estenda as suas mãos e se posicione profeticamente. E declare que o sangue de Jesus tem poder na sua vida, na sua família, na sua casa. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Sou livre. Declare isso aí. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh glória, declare se você é livre, declare isso. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Nós estamos livres de toda essa contaminação desse vírus pelo sangue de Jesus. O Brasil está livre desse vírus pelo sangue de Jesus. Se posicione numa nova fé, numa fé maior. Amém? Que esse culto de hoje seja um culto que te posiciona num novo nível de fé. Aleluia! Porque a nossa fé, ela é poderosa. A nossa fé vai além das circunstâncias. A nossa fé vai além do que os relatórios, não é? Da razão, da lógica. Então nos posicionemos em fé e declare: se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Alvo mais que a neve. Nós clamamos ao Senhor que o poder do teu sangue purificador possa atuar hoje em nossas vidas, nesse culto de ceia, nesse culto de primícias, possamos nós receber uma nova unção. Em nome de Jesus, Pai, com todo o coração, junto com cada um que está aqui no nosso culto, eu quero orar pelo Brasil e pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Quero orar pelo nosso estado do Ceará e pedir que o Senhor tenha misericórdia do nosso estado do Ceará. Que o Deus venha aprofundando o seu poder e nos resgatando de toda cilada maligna. Em nome de Jesus,
que em cada lar, cada casa, cada família da nossa igreja, cada família daqueles que estão ouvindo o nosso culto, cada família daqueles que estão na nossa cobertura apostólica, receba o revestimento do poder do sangue de Jesus na sua vida nessa noite. Amém? Shalom, queridos. Essa noite nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Nós estamos nesse culto tão poderoso de ceia de primícias. E nós vamos orar agora pela palavra do Senhor. Amém? Que é poderosa, é viva, é eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão de ossos e medula e separa a alma do espírito. Essa palavra tão grandiosa que nos faz mais do que vencedores, né? Essa palavra que nos impulsiona para o propósito do Senhor, e Ele tem grandes propósitos em nossas vidas nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós temos uma palavra tão poderosa hoje para você, e há um decreto tão poderoso de Deus para nossas vidas na perspectiva do que significa o mês de A, que é esse mês que nós entramos, não é? Graças a Deus, num novo mês, e cada mês tem uma perspectiva bíblica. Mas eu gosto de fazer introdução sobre os tempos de Deus. Inclusive, já coloquei no meu YouTube, lá no meu canal, uma ministração sobre ande nos tempos determinados de Deus, nos tempos, discernindo os tempos de Deus. Entre lá e escute. Muitas pessoas ficam perguntando, não é? Como é isso, andar no calendário de Deus? Como é essa história? É simples, é andar no calendário bíblico, é andar na Bíblia, continuar andando na Bíblia. Nós andamos na Bíblia sobre tantos os aspectos, sobre o aspecto espiritual, sobre o aspecto emocional, sobre o aspecto de salvação, sobre o aspecto do futuro. Nós andamos na Bíblia, nós também precisamos andar na Bíblia sobre todos os aspectos. E o aspecto de que Deus tem um calendário, e esse calendário está aqui na Bíblia. E Ele quer que nós andemos nele, discernindo os tempos e as estações. Eu gosto muito do que está lá na palavra de Deus, lá no livro de Efésios capítulo 5, versículo 15 e 17, diz assim a palavra do Senhor: vede prudentemente como andais, não como necios. Não é? Não como necios, mas discernindo os tempos do Senhor. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há tempo para tudo. Tempo de viver, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de trabalhar, tempo de descansar. Há tempo para tudo. E o escritor de Provérbios faz uma lista enorme de tempos. Porque há tempo para tudo. E Deus entregou a sua igreja. Ele quer que a sua igreja ande discernindo os tempos. Basicamente, Deus estabeleceu, Ele designou tempos, são tempos designados por Deus. Nós andamos dentro desse calendário bíblico sobre 3 aspectos fundamentais, entendendo que o nosso Deus é um Deus cíclico, Deus que que se move por ciclos, e nós sabemos muito bem disso, não é? Deus se move por ciclos, são ciclos, estações que vão vindo e que vão saindo, que vão entrando, novas gerações. Deus vai se movendo e Ele vai levando a sua mensagem e conduzindo a sua igreja e a sua noiva com um entendimento para esse tempo. Por exemplo, no deserto, o discernimento do tempo de Deus, do mover de Deus, lá no deserto, era através da nuvem. A nuvem conduzia o povo, a nuvem ali guiava o povo no deserto. Nos tempos de Josué em diante, era a arca. A arca conduzia o povo. A presença de Deus tinha uma expressão, um entendimento. Porque o nosso Deus é um Deus de tempos.
E Ele quer que a sua igreja entenda os tempos e ande focado nisso, o seu coração, o seu espírito, andando no relógio de Deus. 3 aspectos eu gosto de introduzir e pelo menos dar 3 aspectos para você compreender. Como é que eu ando no calendário de Deus? Pelo menos 3 aspectos. O aspecto de que Deus estabeleceu os tempos com um calendário. Primeiro, o calendário hebraico é calendário lunar, não é? Então nós precisamos compreender isso, que é diferente do nosso. O nosso calendário é guiado pelo sol, que é o calendário gregoriano. O calendário hebraico bíblico é lunar. Mas veja bem, como é que eu vou andar nos dois? E aí, apóstola, né? Vou fazer o quê? Vai andar pelo calendário gregoriano, porque nós ainda estamos na terra, né? Amanhã é segunda-feira, hoje é domingo. Beleza, vamos andar nele e temos a nossa agenda, o nosso trabalho e tudo mais. Mas nós temos o calendário bíblico. E aí nós podemos andar nele como? Nos posicionando como nós estamos aqui hoje. Hoje nós estamos posicionados para viver na porta, para atravessar a porta redentiva de um mês bíblico. Por isso que eu digo que pelo menos 3 aspectos você que quer andar em sintonia, alinhado com o calendário de Deus, porque você entende que o encontro marcado com Deus é fundamental, determinante, poderoso, explosivo na sua vida, aleluia. Então, se você entende isso, 3 aspectos pelo menos. O aspecto dos tempos que Deus designou, dos ciclos. 1, de dias, são 7 dias, não é? Então, Deus fez o mundo, está lá em Gênesis, e Ele usou ali no 7º dia Ele descansou. Então, o princípio de trabalho, de trabalhar duro, não é? E de descansar. Então, o princípio do trabalho de 7 dias e de descansar. Ciclo dos 7 dias. Depois você contempla o ciclo de mês, que é esse que nós estamos celebrando hoje. Hoje nós estamos na porta redentiva de um mês bíblico, que se chama o mês de Iá. E nós vamos o que, apóstola? Fazer o que? Beber das perspectivas bíblicas desse mês. Nos alimentar da visão profética que Deus tem para nós, o que aconteceu nesse mês bíblico. E aí nós estamos contemplando o mês, que celebramos primícias nesse mês, que a primícia ela marca a passagem do mês, porque mês significa a colheita do mês, o trabalho de um mês, né? O ciclo de um trabalho, de uma colheita, de um sonho realizado. E depois o ciclo de anos, que são encontros marcados por Deus anuais. Dentro do ano, Deus estabeleceu pelo menos 4 festas. Passamos pela Páscoa, vamos para a festa do Pentecostes, festa dos Tabernáculos e lá no final do ano, festa do Hanukkah. Queridos, pelo menos se nós andarmos dentro dessa visão, na perspectiva de que existem esses ciclos e que eu me prostro, eu me inclino espiritualmente para ouvir sobre o mês que nós estamos e beber e desfrutar profeticamente das promessas desse mês, eu estou no lucro, né? Eu estou abençoada, eu estou andando dentro desse relógio. Por isso, depois dessa introdução que eu sempre faço, mas eu digo que se você quer ouvir mais sobre andar no calendário de Deus, vai no nosso canal do YouTube, assina se você não assinou ainda, curte, compartilha com as pessoas. Eu coloquei lá ontem um vídeo sobre como você andar nos tempos de Deus. Mas esse é o mês de Iá, é um mês muito profético, é um mês muito poderoso. Eu vou pedir aqui o apóstolo Marcos, que está aqui hoje, para liberar a nossa ceia, para me dar o texto do capítulo que Salomão construiu, você pode me dar aí com a sua Bíblia, o templo, né? Quando Salomão fez o templo do Senhor, tá? Ele está ali me pegando o texto para mim. Mas enquanto isso, nós vamos em frente. Então, nós vamos discernindo esse mês com a visão profética desse mês, né? A visão, quais são as promessas proféticas, quais são a visão de Deus, o que é que aconteceu durante o mês de Iá na Bíblia, se tem alguma relação com a nossa vida hoje e o que é que eu trago de bênçãos, de promessas, o que é que Deus me aponta, o que é que Deus me direciona para isso.
E aí eu tenho algo fantástico. Eu estava meditando antes para falar aqui para vocês e vendo como tem tudo a ver com a pandemia. Como esse mês, o mês de Ar, o mês de Nissan, que foi o mês que nós passamos, né, o mês da Páscoa, e como o mês de Ar, ele tem a ver com a pandemia. Então você abre a Bíblia em 2 Crônicas 3:1. Diz assim: Então Salomão começou a edificar o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira da Araúna, em Jebuseu. Bom, esse texto bíblico fala de que Salomão construiu, mas em 1 Reis tem dizendo quando ele fez o templo. Apóstolo, me dê aí. E lá tem dizendo, no mês de Iá, ou no mês de Ziv, que é a mesma palavra hebraica para Iá, Salomão construiu o templo. Então, primeira palavra, a primeira perspectiva bíblica que eu quero trazer hoje, nesse mês, é a perspectiva bíblica de que foi o mês que Salomão aprontou o templo, ele entregou o templo ao Senhor. Quer que a gente fica sobre isso? Nós vamos ter uma primeira perspectiva e eu particularmente vou demorar mais nessa perspectiva, porque eu senti no meu espírito que essa perspectiva para esse mês é a melhor e a mais indicada que Deus quer que a gente pare nela. Sabedoria. Se no mês de Ar, biblicamente, que é a mesma coisa de Ziv, que é a palavra hebraica para o mês de Ar, Salomão construiu o templo. Quando nós falamos da construção do templo de Salomão para o Senhor, nós já entendemos que foi sabedoria que Deus deu a ele. Todos nós sabemos que Salomão pediu a Deus sabedoria. Todos nós sabemos. Quando Deus perguntou o que ele queria, ele disse que queria sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria. E Salomão ganhou sabedoria. O texto bíblico diz que Salomão fez um lindo templo para o Senhor, todo de ouro. Por dentro, o templo estava todo revestido de ouro. E Salomão, com a sabedoria que ganhou de Deus, entendeu, soube construir aquele templo. Agora eu quero falar com você sobre o que significa sabedoria, porque a sabedoria é a promessa muito significante do mês de Ar, é a sabedoria. Vamos ganhar muita sabedoria nesse mês. Quem quer sabedoria de Deus? Aleluia, eu quero, sei que você quer. E essa sabedoria a gente pode ter porque Deus dá. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, o que é que diz? Aquele que quer sabedoria, peça a Deus que ele dá gratuitamente. Olha, quem quer sabedoria, peça a Deus que ele dá gratuitamente. Então, Deus vai te dar sabedoria para vivenciar esse mês. Esse mês que nós estamos em plena pandemia ainda, Deus nos dará a medida, a porção de sabedoria para vivermos, porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus não nos negará. E se há algo que você precisa pedir nesse mês, é sabedoria, porque esse mês, a perspectiva profética dele, dentre outras que eu vou ler aqui, mas a grande, a maior, a mais adequada para nós é sabedoria. Eu parei muito nela. Vamos ver qual é o conceito de sabedoria. A palavra sabedoria no grego, sofia, significa, sabe o quê? Inteligência plena. Sabedoria significa inteligência plena. Significa excelência mental no sentido mais pleno. Uau! Sabedoria, repita comigo. Sabedoria significa inteligência mental no sentido mais pleno. Ui, que tremendo! Sabedoria significa inteligência mental no sentido mais pleno. Quem quer isso? Eu quero isso. A Bíblia diz que Daniel tinha isso. Daniel tinha isso. A Bíblia diz que Daniel tinha uma sabedoria especial. Tinha conhecimento, tinha inteligência e tinha discernimento. Isso é sabedoria de Deus. A sabedoria ajuda a atribuir o valor.
Sabedoria é conhecimento. Eu vou resumir aqui como eu entendo sabedoria. Sabedoria é conhecimento. Sabedoria é conhecimento para atribuir o valor específico em cada situação da vida. Então, sabedoria, ela vem, mas ela vem dando inteligência. E depois ela dá, pela inteligência que Deus nos dá, uma habilidade para atribuir o valor, para decidir situações difíceis, para fazer escolhas. Isso é a sabedoria divina que Deus nos dá. Oh, glória! Faça o que está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Quer sabedoria? Pede a Deus que Ele vos dá gratuitamente. O texto que fala que Salomão construiu o templo é 1 Reis, capítulo 6, e que fala que foi nesse mês de Iá, ou na pronúncia, né, hebraica, Ziv. Diz 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. No ano 480, depois de os filhos de Israel terem saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, que é o mês de Iá. Este é o 2º mês. Começou-se a edificar o templo do Senhor. Então, no mês de Iá, começou a edificar o templo. Então, esse mês é o mês que a sabedoria que Deus deu a Salomão aflorou. Então, esse é o mês que eu profetizo que eu e você, nós teremos sabedoria para aplicar a inteligência, atribuindo o valor certo para o que é preciso, atribuindo a decisão correta, fazendo escolhas certas, discernindo o bem do mal. Isso é sabedoria. É maravilhoso isso, gente. Isso é maravilhoso. No mundo moderno, por exemplo, mundo moderno que nós vivemos, se busca muito conhecimento. Se busca mais conhecimento do que sabedoria, né? Isso ocorre porque a filosofia e a sua perspectiva de vida são norteadas pelo humanismo, pela inteligência do homem. O homem tem que ser Deus. A filosofia moderna, e sempre foi a filosofia mesmo a mais antiga, ela contempla o conhecimento. É a inteligência e o conhecimento, não é nem a sabedoria. É o conhecimento para que o homem reine, para que o homem seja o Deus da sua própria vida. E isso é muito contrário, porque a sabedoria de Deus, ela consiste na dependência de Deus. Eu vou dar os passos para nós termos sabedoria de Deus. Então, quais são os passos para você adquirir a sabedoria de Deus? Primeiro passo, temor do Senhor. A Bíblia diz, pois, em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Primeiro passo para a gente ganhar sabedoria e desfrutar dessa sabedoria liberada no mundo espiritual através desse mês que libera essa promessa profética de sabedoria. Temor do Senhor. Sem temor do Senhor nós não podemos adquirir sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então toda sabedoria começa quando eu temo a Deus. Então se eu não temo a Deus, eu não tenho temor a Deus, então eu não vou ter sabedoria. Esquece. Vocês estão entendendo? Aqueles que rejeitam crer num Deus pessoal e num padrão de verdade desse Deus, esses não vão ter sabedoria. Porque ter sabedoria divina é confiar em Deus, é temer a Deus, é se preocupar no que Deus acha, o que Deus diz. Aí a gente vai aqui, gente, abrir um parênteses. Porque é o seguinte, se preocupar no que Deus diz, ter temor de Deus, é se preocupar nos princípios de Deus. Olha o que Deus diz sobre isso. Então eu vou temer a fazer, agir, decidir, porque eu temo ao Senhor. Eu quero que Deus diga, eu quero saber o que Deus acha. Só que é o seguinte, meu amado, minha amada, vamos conhecer Deus. Vamos conhecer Deus. Saber o que Deus diz sobre qualquer questão exige automaticamente que eu conheça Deus. Porque senão você vai
temer dentro do limite do que você conhece de Deus, conhecimento de Deus, né? Eu vou já para o próximo passo, que eu já estou entrando no próximo passo. Mas o primeiro passo é temer ao Senhor, certo? A Bíblia diz, Provérbios 8:18 diz que a sabedoria, ela dá 3 presentes para quem deseja, quem tem sabedoria: riqueza, honra e bens duráveis. Então, quem ganha sabedoria, ganha riquezas, ganha honra e ganha bens duráveis. Bens duráveis, todo mundo já sabe o que é riqueza, desde que o coração não ame a riqueza, né, o dinheiro, mas que você entenda que o Senhor abençoe e prospera aqueles que o amam e que sabem fazer das suas riquezas um bem comum para todas as pessoas. Depois a honra e depois os bens duráveis, que aí entra sabedoria, conhecimento e etc. Mas o segundo passo para ter temor para ter sabedoria, o segundo passo para adquirir sabedoria, a escritura, conhecer as escrituras sagradas. Tem que conhecer, que aí é conhecer Deus, não é? Salmo 119 diz: ah, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia, o dia todo. O teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo no meu coração. Ah, o quanto amo a tua lei, disse o salmista. A palavra de Deus é a segunda forma de você adquirir sabedoria, conhecer a palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, como é que vai seu devocional, não é? Como é que vai o seu devocional? Você está todo dia lendo a palavra de Deus, meditando nela com calma, né? Bebendo, refletindo sobre a palavra de Deus. Sem conhecimento da palavra de Deus, nós não podemos ter sabedoria, porque a sabedoria vem da palavra de Deus, certo? E outro texto bíblico que está em Provérbios 2:6 diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Da boca de Deus. Eu preciso ouvir Deus. Se eu quero fluir com sabedoria, e como nós estamos precisando nesse tempo, dos dias do fim, de dias difíceis sobre a terra, nós precisamos da sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor dá sabedoria, da sua boca procede conhecimento e discernimento. Nós precisamos ouvir o que a boca de Deus está dizendo. E aí nós precisamos nos sujeitar, porque muitas vezes nós estamos cheios do nosso conhecimento, cheios das vãs filosofias, cheios de muitas coisas. E isso aí nos impede de ouvir o que a boca de Deus está dizendo para nós. E a Bíblia diz que a sabedoria vem da boca de Deus, ou seja, da palavra de Deus, da voz de Deus, discernir a voz de Deus. Isso é tão importante, discernirmos a voz de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, desse tempo, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Por quê? O que é que a palavra está dizendo? Não se engane. Se algum de vocês pensa ser sábio segundo a sabedoria desse mundo, deve se tornar louco para que você se torne um sábio em Deus. Não que Deus queira anular a inteligência das ciências, absolutamente. Se o conhecimento que você tem como um advogado, como um médico, como um terapeuta, como um ourives, como um engenheiro, se o conhecimento que você tem glorifica a Deus, beleza? Deus deu a inteligência ao homem. Desde que aquele conhecimento, a inteligência que você tem, seja para glorificar a Deus, seja para agradar o coração de Deus, não é? Seja para refletir Deus. Eclesiastes 2:20 fala muito disso, né? Porque há um tempo, e a Eclesiastes diz que, filho, busque a sabedoria. Nós devemos buscar a sabedoria. É muito importante. Terceira condição para você adquirir sabedoria, ou melhor, adquirir não, vivenciar, não é? Fluir nessa sabedoria que já nos está dada por causa da legalidade de andarmos contemplando os meses e o calendário de Deus.
Então essas promessas, elas estão liberadas para nós. Então eu quero corrigir, inclusive, aqui os passos, né? 3 passos que eu dei para você fluir nessa sabedoria que já está sobre a sua vida. Amém? Então, o primeiro passo foi temor do Senhor. O segundo passo foi conhecer a palavra de Deus. Terceiro passo, polêmico. E eu tenho pensado nisso. Terceiro passo é busque aprender com alguém mais experiente. Tá na Bíblia, querido. Provérbios diz 19:20. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O sábio procura ouvir quem tem conhecimento. Quem é sábio busca ouvir outras pessoas. Conselhos, né? Isso é muito tremendo. Eu tenho pensado muito nisso, porque essa é uma geração, é uma geração que não quer ouvir os mais velhos. É uma geração que, por causa da velocidade da tecnologia, acha que pode resolver tudo sozinho. Errado. Todo sábio tem um mentor. Todo sábio aprende com alguém. Nenhum sábio anda sozinho. Isso é muito forte. E nós estamos vivendo uma geração que não escuta os mais velhos. Uma geração que, ao clique rápido, na internet, já tem o seu... seu digital influencer. E aí, muita gente seguindo, muita gente procurando influências digitais por causa do número de seguidores, por causa da fama dos seguidores, porque está na mídia. Errado, meu filho. Muito errado, igreja. Esses não são os critérios para você seguir conselhos. Não que eu esteja desvalorizando, né, os influentes digitais que estão por aí. Não, absolutamente. Mas você precisa ter a sabedoria para entender a influência que você vai ter de determinadas pessoas. Porque existem, por exemplo, os influenciais que na tecnologia, que eles influenciam com maquiagem. Alguém precisa aprender a fazer uma maquiagem, então vá lá, siga e aprenda. Mas é só a maquiagem. Vocês estão entendendo? Porque nós precisamos discernir essas coisas. É uma geração que segue numa velocidade sem critério. Entendeu? É uma geração que não quer conselho dos mais velhos, que não para ouvir os sábios. É uma geração que, ao clique no celular, não tem mais critério moral, critério de valor, critério familiar, critério da palavra de Deus. O critério é os milhões de seguidores, é a moda. Tem muita gente, tem muito crente que passa mais tempo seguindo esses digitais influencers do que mesmo a voz do seu pastor. E se perde. Se perde como? Porque perdeu o direcionamento. Perdeu direção. Tem muita gente que não quer ouvir. Não será sábio na vida. Não será sábio. Por isso hoje, em prol dessa modernidade, se despreza muito a experiência. E nós só podemos ter sabedoria de experiência. 3 critérios para você identificar um sábio para você ouvir. Quer saber? Primeiro, sábio. A pessoa tem que ser sábia. Você tem que ver sabedoria nela. E sabedoria de Deus. Segundo, experiente. A pessoa tem que ser experiente. Tem que ser alguém que tem experiência na vida. A experiência é fundamental. Uma pessoa que não tem experiência, ela vai ser uma influência para você num ponto aqui.
como eu falei, né? A influência para ensinar maquiagem, influência para ensinar a ter um corpo saudável, beleza. Mas ouvir como uma mentoria, como um discipulado, não. Precisa ter sabedoria, experiência na vida. E a terceira, testemunho. Tem que ser alguém que tem testemunho, sobriedade, que tem uma vida que você olha pelo menos 10 anos para trás. E você vê sobriedade, você vê equilíbrio, você vê testemunho. Teve esses 3 critérios: sabedoria e conhecimento de Deus, experiências na vida. E essas experiências na vida, elas requerem tanta coisa. Experiência na vida é quando você foi sofrido, quando você foi machucado, quando você teve um bom testemunho, quando você pôde falar verdadeiramente verdades e não mentira, e uma série de coisas vão acontecer nessa experiência. E a outra coisa é testemunho. Testemunhar, testemunho de vida. Pelo menos 10 anos para trás você olha. 10 anos para trás na vida da pessoa. Teve um equilíbrio? Beleza. Ela tem um critério bom para ser alguém que te aconselhe. Então a gente fica pensando que muitas coisas a gente pode crescer nesse conhecimento. E conhecimento e sabedoria, amados, é busca, é aprendizado, é introjetar, é observar, é meditar, não é? Não cai, não vem com um clique no celular, não vem mesmo, não é? Exige esses passos todos. Então, nós precisamos compreender que esse mês é um mês que nós temos como principal promessa, principal perspectiva, a sabedoria. Então, eu profetizo que sobre sua vida venha sabedoria. Profetizo que esses 3 passos você viva: temor de Deus, busca do conhecimento da palavra de Deus e buscar aprender com alguém experiente e maduro. Esse mês também é um mês que nós podemos desfrutar de uma série de promessas. Porque, por exemplo, esse é um mês de luz. É um mês do resplendor. O significado do mês de A significa resplendor. É um mês de revelação aumentada. É um mês que a revelação da palavra vem. É um mês de guerrear contra as trevas. Nós estamos vendo aí, né, o país, esse contexto mundial, como está tendo guerra espiritual. E essa guerra pela luz, essa guerra contra a escuridão. Nós estamos vivendo isso muito forte. E que haja a unção e autoridade de luz em sua vida. Amém? Que você possa fluir tremendamente na unção do Senhor em sua vida. E você também tem a promessa de que você ganha, pode crescer no relacionamento íntimo com Deus. Tá certo? Relacionamento íntimo. Eu tô olhando aqui a hora, gente, para mim não passar da hora. Tá certo esse relógio? Tô olhando aqui para não passar da hora. Mas eu acho que esse relógio está atrasado. 6h43. Certo? Então, veja bem. Nós temos promessas de crescer no relacionamento íntimo com Deus, né? Porque Deus nos revela uma aliança. Nós temos a promessa de que o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa luz, o Senhor nos traz graça, o Senhor nos aumenta a revelação nesse tempo. É um mês de intimidade com Deus, tem tudo a ver com esse tempo de quarentena, todo mundo em casa, claro, quem pôde estar em casa, mas em todo caso houve e está tendo mais tempo para a gente ter intimidade com Deus, né? Esse é um tempo também de vencer a murmuração. Não permita que a murmuração chegue no seu coração. De receber intervenção angelical. Esse é um tempo que os anjos do Senhor vão nos servir. Gente, não tenha dúvida que os anjos do Senhor recebeu comando de Deus para estar conosco. Está conosco ainda nesse tempo, amém? Nos guardando, nos livrando de todo o mal. Esse é um tempo de vencer o medo, muito propício, né? Pois a palavra do Senhor nos deu vitória para vencermos o medo. Esse é um tempo para edificar uma casa para o Senhor. Foi o tempo que Salomão edificou a casa do Senhor. Então esse é um tempo de edificar a casa de Deus, edificar a obra de Deus. Esse é um tempo que Deus nos oportuniza, não é?
para edificar a sua obra, um tempo de purificar a nossa consciência, porque nesse tempo de pandemia nós ficamos mais conscientes, mais reflexivos, mais pensativos, mais introversivos. Eu tenho certeza que todo mundo refletiu mais, não é? Todo mundo refletiu mais, porque o ativismo foi diminuído. Esse é o mês que se alinha à letra VAV, que é a sexta letra do alfabeto, que significa o número 6, né? E o número 6 significa o homem, significa a humanidade, a besta, significa Satanás, que é o 666, significa a carne, enfim. Então esse é um mês em que há uma guerra, certo? Humana. E como está havendo? Vocês estão vendo, né? Como tem tudo a ver com a pandemia. Então, e o significado dessa letra é um pino, é uma estaca que segurava a tenda, né? A tenda do Senhor. Então esse é um mês em que o Senhor segura a tenda, nós, o seu tabernáculo, nos sustenta com a força da sua justiça e do seu amor, né? E esse é um mês conectado à tribo de Issacar, que é a tribo que discerne tempos e estações. Esse é um mês que se alinha com a unção de Issacar. Essa unção que está lá no livro de 1 Crônicas 12, 23, que diz: e dos filhos de Issacar, conhecedor dos tempos e das estações, para saber o que Israel devia fazer. Então esse é um mês que unção e sabedoria vem sobre nós para saber o que a gente vai fazer. Tá certo? Amém? Esse é um tempo que Deus está liberando essa palavra para nós, e nós vamos tomar a ceia do Senhor agora com essa promessa. Pegue o suco, pegue o pão, e o apóstolo Marques vai aqui liberar uma palavra de ceia, e você já pega, e eu vou pegar o pão e o vinho. Shalom para todos os irmãos da Casa de Yahvé, aos amados que estão conosco na rede aí, nos assistindo. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, porque nós temos um mover, que é o mover do Espírito Santo, que está em nossas vidas, para nos conduzir ao centro da vontade do Pai. Então essa noite é uma noite de celebração, é uma noite a qual nós temos recebido do Senhor algo novo, algo especial, algo que Jesus ministrou dentro de nós, através do seu Espírito. E esse momento é um momento de Santa Ceia, amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Abra a sua palavra aí, que você está na mão, e veja o que está escrito em Lucas 22, versículo 19. Diz a palavra do Senhor: e pegou o pão e deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 20: semelhantemente pegou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então nós entendemos aqui que essa ceia que o Senhor ministrou aqui para os apóstolos naquela época, quando Jesus ali mandou com que os discípulos ali se reunissem para ali comemorar uma Páscoa. A Páscoa que tinha acontecido lá no Egito, que havia uma libertação, que Deus tinha libertado o povo do cativeiro. Agora Jesus reúne os seus discípulos para um novo momento, um momento de celebração, um momento de vida, um momento a qual Jesus estava fazendo um novo, que estava estabelecido pela boca de Deus, lá no princípio, quando o homem caiu, que o Senhor Deus disse que da mulher nasceria um, que pisaria sobre a cabeça da serpente, e Jesus veio para nos dar uma direção para a eternidade no Pai, porque eu e você fomos criados para a eternidade, para a glória de Deus, amém? Então essa ceia é uma lembrança, é um memorial. Nós não podemos pegar a ceia
como tem muita gente que pensa que a ceia é algo comum, é algo que tem que ser uma lembrancinha. Não, é um memorial, não é um ritual, não é uma cerimônia comum, é um memorial do que Cristo fez, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para perdoar o meu e o seu pecado. Jesus veio para nos dar uma vida, e uma vida com abundância. Então a ceia, essa lembrança tem que estar dentro do seu coração. Toda vez que nós nos reunimos para comer o pão, para tomar do cálice, nós nos lembramos da morte do Senhor, amém? Então amém. Pegue aí o pão na sua mão. E queremos abençoar, Pai, nós te louvamos por esse elemento que é produzido pela mão de homens, mas representa, Senhor, aqui o teu corpo, e nós queremos consagrar a Ti, lembrando do teu sacrifício, o preço que Tu pagou, Senhor, por nós, na cruz do Calvário. Tu foi moído, Deus, Tu sofreste, Tu pagaste um alto preço, aleluia. Mas Tu nos trouxe a cura, Tu nos trouxe a libertação. Por isso, Senhor, nós recebemos hoje a Tua cura dentro amém. Do nosso ser, para que o mal não passe sobre nós, amém. Porque nós temos o selo, amém. O selo da nova aliança, amém? Em nome de Jesus, pode comer o pão. Te louvamos, ó Rei, aleluia. Te adoramos, Jesus. Pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Nós queremos te louvar e te adorar. Aleluia. Amém? Agora pegue o cálice. Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus fez uma aliança conosco. Aleluia. Uma aliança eterna, glória. Uma aliança inviolável, inquebrável. Glória. A palavra de Deus diz, ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, porque Ele é fiel, porque Ele fez uma aliança conosco, amém. Aliança de sangue. Então hoje nós lembramos que foi pelo sangue de Jesus que Ele perdoou o meu e o seu pecado. Ele nos lavou de toda transgressão, de toda maldição, foi anulado sobre as nossas vidas. Por isso nós louvamos ao Rei dos Reis, aleluia. Ao Senhor dos Senhores, a Yeshua HaMashiach, o Jesus de Nazaré, amém. Que pagou um alto preço, que Deus olhou para mim e para você e disse: eles não têm condição de vencer, eu vou enviar o meu Filho para que eles sejam vencedores. Amém. Por isso nós louvamos a Deus. Em nome de Jesus, eu brindo com você o memorial da vida de Jesus. Tome a ceia. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Rei. Oh, obrigado, Jesus, pelo teu amor derramado sobre nós. Obrigado, Jesus. Pela vida abundante. Nós sabemos, Senhor, que sobre a tua igreja tem o sangue de Jesus. O sangue a qual, Senhor, mal nenhum virá sobre nós. Por isso, Senhor, que nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Amém. Deus, e te pedir a cobertura do Teu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que está selado sobre as nossas vidas. O mal não se chegará a nós nem à nossa casa. Senhor, enquanto os dias são difíceis, nós nos alegramos em Ti, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, louvo a Deus. Eu estou com saudade de vocês, né, da igreja, de nos abraçarmos. Mas está chegando o momento. Está chegando a hora de nós estarmos juntinhos de novo, celebrando ali, na unidade ali, abraçando uns aos outros. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos abençoar a vida de todos os amados que estão movidos pelo Espírito Santo, entregando seus dízimos, entregando suas ofertas, entregando suas primícias. Nós louvamos por você ouvir, né, o Espírito Santo constrangendo o seu coração. Nós glorificamos a Deus por todo essa inclinação do Espírito que nós temos visto.
em muitos de vocês, preocupados com a manutenção da vida apostólica, dos apóstolos de vocês, da casa de Deus. Nós queremos abençoar a sua vida por esse cuidado. Proclamamos em nome de Jesus que você possa prosperar em todas as coisas, que você possa ser abençoado, que não falte nos seus celeiros. Nós queremos abençoar a sua vida. Se você quer ofertar, quer pregar o dízimos e primícias, as contas estão aí no chat da conversa, mas também está nos nossos grupos e você tem liberdade de liberar uma oferta especial para essa casa apostólica. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos, apóstolo Marcos, libera a bênção. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre tu, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as nossas vidas, e que haja paz em Israel. E você diga aí, amém. Shalom Adonai. Shalom Adonai, amém. Então nós estaremos nas nossas redes sociais, dando notícias do que vai acontecer. A gente não sabe o que é que o governador vai dizer agora, né, sobre o isolamento social. Vamos acompanhando e nós vamos comunicando a vocês nas nossas redes sociais. E uma outra coisa, amanhã eu estou com uma live sobre mudança de pensamento por causa do contexto da pandemia. Então esteja acompanhando a voz apostólica dos seus apóstolos, porque vai edificar a sua vida. Shalom Adonai. Shalom. Amém.